Fala, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar de Jujutsu Kaisen em um último episódio que, caramba, finalmente uma possível luz no fim do túnel chegou, o Todo chegou para salvar possivelmente o dia e a pátria inteira, felizmente. E também teve várias cenas que eles melhoraram do mangá, eu vou destacar aqui algumas delas para vocês terem noção do que eu tô falando. Então, vamos embora pro vídeo, que é isso que o Brasil quer ver. Então se inscreva no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. O episódio continua direto de onde terminou o último da terrível morte da Kugisaki, infelizmente. E essa cena poderia ter sido pior no mangá, porque eu acho que eles não mostraram, pelo menos não totalmente, que mostra o olho da Kugisaki saindo do rosto, explodindo dela. Bem assustador, tenho que dizer, nojento, mas continuando. Tem um flashbackzinho da interação do Megumi, do Yuji, da Kugisaki, porque ela derramou café numa camisa que era do Ichigo, mas não, era do Gojo, e eles tentando esconder, achando que era uma camisa barata, mas a coisa era cara pra burro. Pelo que eu vi, custava R$ 3.400. Aqui, traduzido. Então a coisa era cara pra burro. E pra esconder a prova do crime, eles colocaram no Megumi. Só que fez parecer que ele era uma mulher com uma comissão de frente bem grande. Eu ri bastante desse flashback. Eu adorei, eu adorei. E infelizmente voltamos pra depressão, porque a Kugisaki tá morta. Provavelmente. Eu vou explicar o porquê. Mas bom, continuando aí, o Yuji tá totalmente lascado fisicamente, também emocionalmente e psicologicamente, principalmente esses dois últimos. Então o Mahito aproveita tudo e vai esbagaçando o coitado, vai massacrando ele, jogando umas verdades nele, que isso não era uma luta de conto de fadas, isso aqui é uma guerra, que você não poderia ter vindo pra casa com essa determinação fraca e mais um monte de coisa. Tô falando, a visão que eu tenho do Mahito é como se ele fosse uma visão oposta do Yuji. Enquanto o Yuji é aquele cara mais, vamos dizer, aquele cara que quer mostrar bondade, ele é bondoso, ele é legal, ele é gente fina. O Mahito não, ele é a nossa vontade, é a vontade humana desenfreada de fazer tudo que quer, o nosso instinto primitivo de fazer o que a gente quiser, sem nenhuma restrição. E bom, durante esse massacre, por assim dizer, o Yuji não reage e tem a coisa mais surpreendente de tudo, que ele dizendo que tá chegando no ápice da alma dele. E aí ele aplica um Kokusen, gente, um Kokusen na cara do Yuji, ele é arremessado e eu fiquei, o quê? Como assim? E pra quem não sabe, o Nanami, o falecido, que Deus o tenha, o Yuji e mais alguns poucos personagens são capazes de aplicar esse Kokusen. O problema não é só você aplicar só uma vez, é a quantidade de vezes. Pode-se dizer que para o Kokusen você tem que ter talento. Poucas pessoas conseguem fazer isso. E ainda mais, eu sei que isso pode não ser restrito somente a feiticeiros, mas ainda assim, o Mahito, eu achava que era impossível maldições fazer isso. Tá bem que o Mahito consegue modificar um pouquinho a alma dele e o corpo pra talvez conseguir chegar nesse patamar, mas ainda assim, eu fiquei, o quê? Ele pode mesmo fazer isso? Ele tá driblando regras? Se vocês têm alguma informação ou alguma explicação pra isso, eu peço humildemente que deixem aí nos comentários, por favor. Mas bom, durante esse massacre, o Mahito vai quase matando o Yuji. E não foi. Chega ele, o brabo, o cara, todo pra salvar o dia, minha gente. Tá todo pimposo lá, fazendo uma frase lá. Eu adorei bastante a entrada dele. O Todo, pra mim, é um dos melhores personagens. Disparado, com certeza. Eu amo ele. E bom, mostra como é que ele chegou lá. E essa cena não existe no mangá. O pessoal da mapa botaram essa cena que é original, uma explicação de como foi que ele chegou lá. Ele e mais um cara, o Nita, investigando o local de onde o Gojo foi selado com
aquele cubo, e aí eles mudando de ideia, indo direto pro brother do Todou, e aquele cara não entendendo nada, achando que o Todou tem realmente um irmão mais novo. Não, bicho, cara, é só coisa dele. Mas bom, chega lá, o Todou tá muito bem, ele tá feliz, e o Nita também fala que ele acha que a Kugisaki também tá morta. Ele disse acha, mas o porquê disso eu vou explicar já já. Antes tem o Yuji desabafando com o Todou, dizendo que ele não consegue mais lutar, que ele é praticamente um assassino e ele não quer mais continuar assim, tá totalmente destruído. É o que eu tô falando, o Yuji tá totalmente perturbado com essa luta toda. Me surpreende, ele ainda tá continuando lutando e ainda tá assim com vontade de bater no Marrito. Me surpreende, ele ainda tá aí e não ter desistido e morrido. Mas bom, o Todou dá um incentivo a ele, dizendo: ó, brother, a gente não pode ficar procurando sentido na morte dos nossos camaradas. A gente tem que continuar lutando, porque esse é o destino dos feiticeiros Jujutsus. Assim que você resolve ser um, e aí então você tem que continuar lutando, porque não é uma questão de punição e castigo, é uma questão de continuar o que eles deixaram para trás. A Kugisaki e o Mister Nanami deixaram um legado para você, então se levante, siga em frente e continue esse legado que eles deixaram para você. Bom, essas não foram as exatas palavras dele, mas vocês pegaram a ideia. Bom, com esse incentivo, o Todou continua sendo o meu favorito. E bom, com esse discursozinho renovado, ele começa a brigar contra o Marrito. E aí tem toda uma cena melhorada, eles esticaram essa parte que tem no mangá, que é só poucos quadrinhos. Muita pouca coisa, não tem toda essa cena dele pegando um objeto inanimado pra lutar. E aí começa a lutar contra o Marrito, e aí ele vai trocando também. Esse poder do Todou é bem útil, é bem legal. Bom, depende de quem usa. Mas bom, o Nita também vai ajudando o Yuji com os ferimentos dele. Ele meio que fechou os ferimentos, ele não curou os ferimentos do Yuji. E ele também fala: isso é para os ferimentos que você sofreu até agora. O sangramento vai parar e a dor vai ser amenizada, mas se você levar dano, aí vai se ferir. E ele também fez a mesma coisa com a Kugisaki. Então, provavelmente ela pode ter uma chance que não é de 0% de sobreviver. Eu acho que ela pode sobreviver, meu amigo. Não é garantido, não é muito menor que 1%. Então, não levante tantas expectativas. E aí ele pega a Kugisaki e foge. E eu preciso dizer, gente, eu não acho que a Kugisaki sobreviveu. Eu acho que ela morreu de verdade. Eu sei que muita gente pode me chamar de pessimista e tudo, mas eu realmente não acho que ela sobreviveu. Eu acho que ela morreu de vez. Ela foi de arrasta pra cima. Infelizmente, gente. Mas bom. Eles começam a luta e também tem uma parte que o Marrito, eles vão para um andar inferior. Tem todas umas pilastras, aí ele começa a se clonar e vai lá continuando a luta. E essa cena não existe no mangá também. Eles lutando aí também não existe no mangá. Eu procurei e não achei ela. Caraca, o pessoal da Mapa deve estar gostando de fazer um anime, mas eu acho que eles estão se lascando demais. Eu acho que eles estão se lascando demais. Infelizmente. O Mapa, dá um tempinho de folga para os nossos queridos animadores. Mas bom. Também corta para uma imagem do pessoal, que é de Kyoto. Tá lá a Miwa e o restinho do pessoal dela. E a Utahime também. E bom, ela tá conversando com aquele negócio que sobrou do Mekamaru. Ele deve ter criado outro e deu pra Miwa. E aí ela vai tendo uma conversa com ele, dizendo que ele não queria que o pessoal fosse pra Shibuya, porque eles são muito fracos pra lutar, basicamente. Mas eles até que poderiam servir pra uma ajuda, mas ele não queria que eles fossem se ferir. E bom, durante essa discussão toda, a Miwa vai conversando com o Mekamaru e ele vai já se despedindo dela, porque ele sabe que não vai durar muito tempo. E aí
ele basicamente se declara pra ela, dizendo que ele tinha uma garota que ele gostava e que ele não podia ficar perto dela, mas mesmo assim ele queria proteger ela. Isso é basicamente uma declaração que ele fez. Aí também aparece o trem passando por um túnel e aí mostra o espírito dele lá pra Miwa, e aí ele dizendo que quer que ela consiga achar felicidade, porque assim o desejo dele vai se realizar. E ela começa a chorar e, cara, eu realmente senti o choro dela. O Yuji também, todo desesperado lá também, desabafando com o Todou. Cara, que episódio dolorido esse. Foi muito bom, mas foi dolorido esse. E o resto do pessoal também, que tava ouvindo tudo, também ficou compadecido com ela. E eles dizendo que vão acabar com quem fez essa menina chorar. Mas não vai ser o Mekamaru, porque ele já morreu. Mas bom, continua a luta do Yuji contra o Margito e o Todou. E aí vão lá, eles vão trocando de lugar e tem toda uma cena estilizada como se fosse uma odisseia espacial do Todou ficando orgulhoso do Yuji e aplicando um baita chute Kokusen no Margito. E o Margito fala que ele tá com 40% da alma dele. Isso provavelmente é a força restante que ele tem. O Todou tá com toda 70, ele tá todo novinho em folha. O Yuji tá em 10%, mas o cara, o Marrito, ele fala que poderia estar mais se não fosse pela Kugisaki que deixou umas marcas nele. Mandou bem, querida, você pode ter morrido, mas deixou uma marca nesse canalha desprezível. Mandou bem, Kugisaki. Mas bom, acaba com o episódio deles indo lá pro lado de fora, que eles estavam dentro da estação, e aí vão pro lado de fora, onde fica os prédios e todo mundo. E aí corta o episódio. Acabou o episódio. Só na próxima semana, gente, que a gente vai ter a continuação. E o meu parecer sobre o episódio, continuo gostando de tudo. Eu tô ficando deprimido, gente, mas eu juro que eu tô ficando deprimido. Eu tô começando a ficar triste com esse arco. Eu tô realmente me aguentando aqui, mas eu tô gostando bastante. A animação continua nada do que reclamar e também o resto também tá bom. Pra mim tá bom, eu aguento. Eu não sei vocês. Me digam o que vocês acharam aí do episódio nos comentários, por favor. Vamos ter essa interação aqui, esse feedback. Então, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.